Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana. E agora também em parceria com a RS Rádio, que tem nos brindado aí com várias edições do RS em Pauta nesses tempos que estamos vivendo de isolamento social em decorrência do coronavírus. No programa de hoje teremos mais duas belas edições do RS em Pauta, com duas personalidades muito importantes da cena política aqui em nosso estado. Ex-governadores do estado do Rio Grande do Sul, com cargos também em nível federal, sendo ex-ministro e outro sendo ex-senador. Estou falando de Tarso Genro, do PT, Partido dos Trabalhadores, e Pedro Simon, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então, duas personalidades muito importantes, com muita história, muita bagagem, para falar com a gente sobre a pandemia do coronavírus e seus efeitos na economia do nosso país. Não se esqueça, né? Antes de nós começarmos as entrevistas, não se esqueça de nos ajudar nas redes sociais, clicar no sininho para ativar as notificações, se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, enfim, nos ajudar a crescer cada vez mais na internet. Um excelente programa. Até logo. Olá, já estamos entrando no ar aqui com o nosso RS em Pauta desta quinta-feira, hoje dia 18 de junho de 2020, neste momento, 12:02. Hoje que teremos a participação aqui no RS em Pauta do ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que daqui a pouco estará conosco aqui no nosso programa, que vem falar conosco aqui sobre a crise brasileira, né, e relacionado também à pandemia, porque a crise brasileira, infelizmente, não é só a pandemia de coronavírus, é uma crise bem maior e que tem aumentado, né, a preocupação aí de diversos brasileiros, das pessoas que estão acompanhando principalmente as políticas, né, o cenário político do Brasil. E para falar sobre o cenário político, eu vou trazer aqui para falar conosco, aqui para a tela, o jornalista Luiz Augusto Kern, que já está também nos esperando. Olá, Lac, bem-vindo. Olá, bom dia Everton, bom dia telespectadores e nossos ouvintes da RS Rádio. É isso aí, Lac. Então, temos novidades, né, Lac, agora com a pauta do dia hoje, a notícia do dia é a prisão do Queiroz. Como é que tá esse cerco aí, está se apertando, né? Olha, as ações no Brasil inteiro, da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, todas essas ações estão cercando a família Bolsonaro, que, como se sabe, é muito complicada. Não só complicada politicamente, como complicada juridicamente. Hoje pela manhã, a Polícia Civil de São Paulo, coordenada pela Polícia do Rio de Janeiro, prendeu o Fabrício Queiroz, que é aquele personagem misterioso que a gente conhece já há mais de ano, que estava sumido, entre aspas, porque todo mundo sabia onde ele estava, né, e prendeu para ouvi-lo sobre o esquema, suposto esquema de distribuição de recursos no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A confusão é grande e os temores da família são bastante intensos em relação a isso. Segundo o noticiário, o Fabrício Queiroz, pela manhã, quando foi preso, disse: podem me prender, faça o que quiserem, mas não toquem na minha esposa nem na minha filha. Como mandando um recado para a família Bolsonaro que esse limite não pode ser ultrapassado. Se for ultrapassado, ele pode abrir o bico e se tornar, quem sabe, lembra do personagem lá do impeachment do Collor, o PC Farias? Sim, velho PC Farias. Virou um delator, né, Lac? Acabou. Delator que acabou assassinado, né? Supostamente se suicidou num hotel, num hotel à beira-mar lá no Nordeste, né? Mas que suspeitas existem até hoje que ele teria sido assassinado porque era o homem que sabia demais, né? Uhum. Naquele episódio do governo Collor, dois personagens se destacaram. Um era o PC Farias e o outro era o Pedro Collor, o irmão do Pedro Collor, que numa entrevista bombástica à revista Veja, denunciou os esquemas que ocorriam
nos porões, perdão, nos porões do Palácio do Planalto, né? É verdade. Os temores são de que o mesmo possa ocorrer, né? Ninguém sabe onde é que as coisas vão e a política no país está cada vez mais confusa. Como tu abriste ali citando, né? Nós temos crise política, temos crise econômica, temos essa pandemia que nos apavora a todos, principalmente os mais velhos, mas a pandemia não respeita a idade também, ela está pegando de alto a baixo na faixa etária, né? Então, é um momento muito dramático da nação brasileira, né? E essa é a razão porque nós hoje vamos ouvir o ex-governador e ex-ministro Tarso Genro, né? Aqui, vamos trazer para a tela, então. Agora, governador Tarso Genro, muito bem-vindo aqui, um prazer lhe receber no nosso programa. Muito obrigado, para mim é uma honra ser recebido por vocês. É um grande prazer, eu estou totalmente à disposição aí pelo tempo que vocês necessitarem. Olha, que legal. O senhor que saiu de uma live agora há pouco, né? A Sandra nos avisou, obrigado aí pelo apoio da Sandra também. Governador, eu sou o jornalista Everton Lacerda, então eu apresento aqui o programa RS em Pauta, jornalista Luiz Augusto Kern, jornalista de política, né? Trabalhou no jornal Correio do Povo, comandou a página de política lá por muito tempo e outros jornais também, e ele fez o contato inicial com vocês, então eu vou dar a honra do LAC fazer essa primeira intervenção, a primeira pergunta para o senhor. Perfeito. Governador, o senhor que é um intelectual, acima de tudo, né? Antes de ser um ex-governador, um ex-ministro, o senhor é um intelectual, uma pessoa que pensa a vida, uma pessoa que analisa aonde as coisas estão indo, política e economicamente no Brasil. E, então eu queria, nesse início, assim, a sua observação sua. Como é que o senhor está vendo esse nosso cenário política no Brasil? E hoje ainda com a prisão do Queiroz, né? Mas uma visão mais de perspectiva. Como é que o senhor vê esse cenário político no Brasil? Muito bem. Vou sintetizar algumas opiniões, assim, talvez um pouco meio sinópticas demais, né? Mas para a gente iniciar uma conversação. Na verdade, nós vivemos uma situação atípica no Brasil, né? Totalmente atípica. Nós temos um processo de decomposição das instituições, e esse processo de decomposição está começando a receber uma reação muito forte do Supremo Tribunal Federal, e o desequilíbrio entre os poderes e a forma absolutamente não convencional e anticonstitucional ou aconstitucional com que eles se relacionam, gera uma insegurança jurídica, uma insegurança política, uma insegurança econômica muito grande para o país, né? Então, é verdade que tudo isso, somado com a pandemia, cria uma situação de desajuste que nós vamos levar muitos anos para nos recuperar daqui para adiante, né? As causas desse desajuste, dessa instabilidade, são causas que não são ancoradas somente na situação política presente, né? Na eleição do presidente Bolsonaro, que não tem sequer condições emocionais para dirigir um país da complexidade como o Brasil, muito menos tem um projeto político, né? Ele tinha um projeto de poder, esse projeto de poder ele se ancorou e foi sustentado, na minha opinião, né, pela grande mídia oligopólica aqui no país, conjugada com determinados setores conservadores, que deram uma fiança para ele, foram fiadores dele. Então, o Bolsonaro se elege, governa, nós arrumamos uma base de sustentação parlamentar, mas tem que fazer as reformas. Então, essas reformas que estão sendo feitas, são reformas que estão abalando profundamente a economia dos estados, estão abalando profundamente as relações de intercâmbio internacional que o Brasil tinha e que deveria cultivar com todos os países, com os diversos polos de poder econômico e militar do mundo. E o Brasil enfrenta ainda os efeitos de uma pandemia. E por que isso tudo foi agravado? Foi agravado em função do negacionismo, né, psicopático que se instaurou no poder e que levou, inclusive, o presidente da República a se tornar um médico sanitarista que vem a público recomendar remédios. Quer dizer, isso é a desordem completa do ponto de vista institucional, né, que não permitiu, inclusive, que a gente se aproximasse, que a oposição, inclusive, se aproximasse do governo
para, num momento de unidade nacional, enfrentarmos em conjunto, pelo menos, a questão da pandemia, se é que as questões econômicas estão vinculadas, né, a outros derivativos, né, a outras orientações políticas e a um outro bloco de poder. Então, isso que nós estamos vivendo é extremamente perigoso, mas não é o caos, vamos dizer assim, não é o caos absoluto. O caos absoluto seria se o Bolsonaro conseguisse efetivamente neutralizar o Supremo Tribunal Federal e instaurar uma ditadura unipessoal, que eu acho que ele está perdendo rapidamente as condições de fazer isso, né? Então, nós temos que apostar numa saída democrática, numa saída por dentro da Constituição, e temos que, em algum momento, formar um grande governo, né, de unidade nacional democrática, né, para restabelecer duas coisas: o pleno funcionamento dos poderes, né, e o respeito recíproco e a colaboração recíproca que eles devem ter entre eles, de uma parte, e restaurar um mínimo projeto econômico que cubra, né, os elementos de pobreza mais brutais que nós seremos expostos depois, né, depois desses episódios que nós estamos acompanhando. São duas questões chaves, mas não são impossíveis de serem compostas. Eu vou dar um exemplo concreto para encerrar essa minha primeira intervenção. O que se fez em Portugal, quando eles estavam à beira de uma crise semelhante? Inclusive com movimentações fascistas nas ruas, dirigidas por alguns grupos policiais. Eles fizeram um acordo. Qual é o acordo? Vamos nos reunir e vamos propor uma agenda que seja positiva. O que nós não concordarmos, retiramos. E cada partido, cada força política vai tratar dessas questões com seus aliados no momento adequado. Então, o que se convencionou lá? Preservar a qualidade do serviço público, preservar os direitos mínimos do serviço público, ter um aumento real do salário mínimo, desenvolver um projeto estratégico, né, de colocar Portugal, pela segurança e pelas condições que tem de acolhimento do turismo, como um país economicamente vinculado a este projeto para atrair, né, investimentos, capitais e turistas europeus. E Portugal, com o governo socialista, juntamente com os demais partidos de esquerda, reduziu o déficit público, né? Reduziu e se integrou de maneira mais harmoniosa e mais correta ainda na União Europeia. Então, nós temos que compor essa agenda, uma agenda que nos unifique e que deixe as nossas divergências estratégicas de lado, para que nós possamos atravessar uma fase e dar novamente um grau elevado de solidez à nossa democracia política, que está lá na Constituição de 88. Tá certo, governador. Muito obrigado. Governador, eu queria lhe perguntar em relação a existe esse acirramento, né, essa afronta do governo Bolsonaro, que vem desde o início do governo dele, desde antes, inclusive, dele ser eleito, essa afronta, inclusive, aos poderes, né, a fala dele a favor da tortura, agora combatendo os jornalistas, os veículos de imprensa, mudando os dados da Covid-19, né, enfim, está fazendo que, inclusive, que vários jornais do Brasil tenham que se juntar para coletar esses dados junto direto aos governos estaduais para que traga o número. Mas, além disso, o que eu queria lhe perguntar é desse acirramento. Essa liberação que o Bolsonaro faz com o acesso às armas, né, por uma determinada parcela da população, o senhor não acha que isso é perigoso para que a gente, no caso de um confronto, que exista, inclusive, uma possibilidade de tragédias muito maiores, sendo que uma parcela da população vai estar mais armada? Eu não tenho dúvida que sim. Este foi um dos movimentos mais perigosos que a hiperatividade, né, política do presidente determinou, né? Você vê que o nosso fascismo local, ele não tem nenhum projeto de Estado e nenhum projeto de nação. O projeto de Estado ele colheu do ultraliberalismo, Estado mínimo. O projeto de nação ele colheu do Trump, que mandou ele tomar cloroquina e depois foi proibida a cloroquina no mundo e também nos Estados Unidos. Então, este fascismo local ele tem que ter gestos em série, rapidamente dramatizáveis, para empolgar a sua base política e social e mantê-la de maneira uniforme, né, de maneira articulada. Recentemente saiu uma pesquisa que não foi rejeitada por nenhuma fonte política, foi examinada, inclusive, por experts, que mostra que a base política do presidente Bolsonaro
são as pessoas menos instruídas e mais pobres. Então, é aquilo que, tecnicamente, a ciência política, em algum momento, chamou de lumpenproletariado, né? Assim como tem uma lumpenburguesia, uma burguesia marginal, representada, por exemplo, pelo velho da van, tem um lumpenproletariado. Então, os excluídos, né? Os marginalizados, que perdem o sentido da vida comum, que perdem o sentido, né, de solidariedade na sua existência, dada a premência que vive. Como é que Bolsonaro respondeu a essas questões? Segurança pública. Não é um projeto de segurança pública. Matar bandidos. Assim que ele responde de maneira simples, né? Impedimentos que o governo tem para resolver os problemas. Fechar o Supremo. E assim ele tem agido, né? Tratamento das questões ambientais. Abre para a boiada passar, queima tudo e começa lá um novo ciclo econômico, né, e político de desmatamento da Amazônia, né? Direitos humanos, né? Bandidos não têm direitos humanos, como se tivesse direitos humanos de bandidos e de não bandidos. Então, estas respostas rápidas, pontuais, elementares, elas compõem um certo tipo de fascismo e uma hiperatividade política que nos leva a essa situação. Qual foi o fim desse processo todo? Foi o momento em que ele resolveu liberar o armamento geral do povo, né? Eu não sei se vocês se lembram, né? Nos idos da década de 70, quando as ditaduras militares graçavam aqui no Brasil, uma parte da esquerda que foi para a luta armada dizia que tem que ter o armamento geral do povo para combater a ditadura, né? Era essa formulação que você fazia. Formulação, inclusive, que se mostrou profundamente equivocada e imprópria, né, para o contexto mundial em que estavam atravessando os países da América Latina. Então, o que o Bolsonaro faz? Armamento geral do povo. Ele está falando armamento geral desta população que lhe dá apoio e que responde a estas propostas imediatas que ele faz. Porque os bandidos estão armados. As polícias militares estão armadas, o exército está armado, e compete ao exército garantir a soberania nacional, a estabilidade da paz social do território, quando a segurança nacional ela está, né, em perigo. Então, esta postura do Bolsonaro é a postura mais perigosa que ele tomou até agora, né, capaz de gerar confrontos sobre os quais pouca gente tem a possibilidade de compreender, né, de saber o que efetivamente vai ocorrer. Tomara que ele seja retirado do governo dentro da Constituição antes que isso ocorra. Na sua fala inicial, governador, o senhor citou dois problemas básicos de imediata enfrentamento que nós teríamos que ter: a democratização e a atuação do Supremo Tribunal Federal nesse caminho e um grande acordo nacional. O senhor acha que o Supremo já parece que está agindo já está tomando atitudes, porque houve ameaças pessoais e aos familiares dos ministros, né? Não poderiam tomar outra atitude, porque as coisas podem sair do controle totalmente em relação a eles. O Supremo está agindo. E esse grande acordo nacional, ele está mais atrasado, né? Está. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que procurar conceituar, né, o que a gente está tratando quando fala no grande acordo nacional. Eu tive a felicidade de ser o introdutor, ainda no início do governo do presidente Lula, de uma palavra nova no vocabulário político do Brasil. A palavra concertação, com C, né? Que vem de concerto, que vem de orquestra, que vem de harmonia. Naquela oportunidade, eu tive, inclusive, dentro do meu partido, de setores que não compreendiam bem do que estava se tratando naquele momento, como se eu estivesse propondo uma grande conciliação nacional das elites. Então é necessário precisar. Isso não tem nada a ver com conciliação nacional entre as elites, que foram as saídas por cima que as crises brasileiras sempre tiveram aqui, sem respeitar, né, quem estava fora do jogo político naquele momento. Quando eu falo num grande acordo nacional, eu não estou falando que esse grande acordo nacional vai incluir todo mundo, ele tem que ter oponentes. Se ele não tiver oponentes, ele não tem identidade. E se ele não tiver identidade, ele não se vincula politicamente à base social que ele quer representar. Então, quando eu falo num grande acordo nacional, eu falo sobre 3 pontos fundamentais: restabelecimento e efetividade dos direitos sociais para a proteção dos economicamente mais débeis do país. Eu falo de uma integração
econômica na globalização através de uma cooperação interdependente com soberania, que é o que, na minha opinião, o ministro Celso Amorim vinha encaminhando, né, na oportunidade que era o nosso chanceler. Uma unidade política, essa sim, eu acho que tem a máxima universalidade, na luta contra a pandemia, que é um problema econômico, é um problema político, é um problema social e sanitário gravíssimo para o país, e o restabelecimento da funcionalidade plena, autônoma, soberana dos três poderes constituídos. Para qualquer presidente que venha depois do Bolsonaro. Né? Isso pode ser encaminhado por qualquer presidente. O nível em que esse programa unitário pode ser realizado é o nível que vai ser determinado pelos fatores políticos que permitirem a montagem dessa nova arquitetura. Se ela vem de um processo eleitoral, quem chega lá vai ter legitimidade para isso, né? De fazer uma concertação, que é agrupar o bloco social e político dirigente novo para encaminhar um projeto majoritário, formar uma nova maioria política do país. E essa nova maioria política ela não é excludente. Né? Ela não vai dizer, olha, fulano não entra, fulano não entra. Entra quem tem afinidade com essas questões democráticas e sociais de fundo que eu estou colocando. Eu acho que isso é a única saída. Porque se nós não tivermos uma saída análoga a essa, nós vamos ter um processo que a ciência política chama de putrefação do Estado. E o Estado brasileiro é capaz de se esgarçar, né, com tal amplitude, com tal radicalidade, que se perca o controle e nós passamos a viver num país anômico, num país com uma anomia, um país sem leis, um país com grupos errantes nas ruas atirando uns dos outros, né? Como, na minha opinião, o Bolsonaro vem preparando com esse armamento geral do povo que ele quer fazer. Tá certo. Governador, estão chegando algumas perguntas aqui, né? Eu tenho mais uma pergunta para lhe fazer, mas eu vou dar preferência aqui para as perguntas que estão nos chegando pelas redes sociais, tá bom? O Jorge Ritter de Abreu, é auditor fiscal aqui, é diretor do Sindifisco RS, ele pergunta para o senhor se é possível uma concertação. Então, antes do senhor falar no termo concertação, ele estava perguntando aqui já, eu não consegui ler antes. Se é possível uma concertação entre conservadores e progressista, né, esquerda e direita de boa vontade. Sim, eu entendo que sim. Nós temos vários tipos de conservadores, né? Nós temos conservadores que são republicanos e temos conservadores que são monarquistas, né? Com esses monarquistas eu acho difícil algum tipo de acordo, né? Mas o conservadorismo republicano, ele tem uma história no país, né? E tem determinados pontos de afinidade com determinados setores conservadores que podem servir, sim, de um traço de unidade, de diálogo, de composição, né, de programas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. A dívida pública do nosso Estado. Eu tive a felicidade, como governador do Estado, de ter uma série de condições políticas. Deixa eu desligar o telefone. Tranquilo. De ter uma série de condições políticas, né, para processar, contra, inclusive, a orientação do governo federal, que era que tinha a presidenta Dilma Rousseff, do meu partido, uma reestruturação do passivo da dívida pública do Rio Grande do Sul. Né? Nós retiramos, com aquela negociação, 22 bilhões do passivo da dívida pública do Estado, né? Que foi, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro do primeiro ano do governo Sartori, do segundo ano, assinada. Aquilo foi uma arquitetura política que eu fiz junto com o Alckmin, junto com o Fernando Haddad, né? Junto com a Ana Amélia, inclusive, que me ajudou, junto com o Paim, né? Junto com o senador Luiz Henrique, de Santa Catarina. Nós armamos, Lindbergh Farias, armamos toda uma arquitetura dentro do Congresso que nos permitiu votar, depois aprovar e depois reduzir o passivo da dívida. Que foi depois, claro, que foi, vamos dizer assim, que foi menosprezada a sua importância, porque entrou em crise todo o sistema financeiro global e nacional, e o pessoal que assumiu o governo depois não pôde nem pagar a dívida, como eu vinha pagando. Né? Então, aquele tema, né, eu diria o seguinte, se desse continuidade a um projeto de desenvolvimento do Brasil, que nos mantivesse um crescimento de 3%, 4% ao ano, no mínimo, não é um crescimento extraordinário, não é um crescimento chinês, mas um crescimento estável, né? Nós poderíamos ter resolvido a questão da dívida pública do Estado de uma maneira muito competente, com uma unidade política ampla, como fizemos naquela oportunidade. Então, eu acho que é possível, sim, um pacto, né, com setores conservadores. Nós temos, por exemplo, líderes conservadores aqui no Brasil
que são um exemplo de democratas. Eu cito o Cláudio Lemo, por exemplo. Cláudio Lemo, que foi, né, chegou a ser prefeito ou governador de São Paulo, porque era vice-prefeito ou vice-governador, que é uma pessoa que foi secretário do Maluf, mas que é um grande jurista e é um grande republicano. Então, nós não podemos descartar também esta tradição conservadora aqui no Brasil, que não é ultraliberal, tá? E que entende a importância das funções públicas do Estado, do servidor público, do funcionário público, para fazer o Estado funcionar de acordo com, né, as normas constitucionais que regem, né, as finalidades do Estado. Aqui no Brasil nós temos uma ideologia constitucional. Isso as pessoas não têm atentado. Não têm atentado, alguns por conveniência, outros por ignorância e outros porque esqueceram. Qual é a ideologia da nossa Constituição? Ela está no preâmbulo da Constituição. Basta ler o preâmbulo da Constituição para ter elementos que vão interpretar cada um dos artigos da Constituição que estruturam no Brasil um Estado social que está sendo destruído hoje pelo processo de globalização financeira e pela forma com que os países ricos tratam, né, as finanças dos países que lhes são dependentes, né, e que tem um reflexo interno, evidentemente, nas disputas políticas aqui no Brasil. Tá certo. Estão chegando mais umas perguntas, governador. O Nilo, ele diz: agradeço ao ex-governador se puder aprofundar o tema das tentativas de cooptação da presidência da República sobre o Congresso e sobre o STF, tentando intimidar os demais poderes. Isso tem uma tradição dentro do fascismo, né? É uma tradição que foi muito estudada na ciência política e que tem revelações históricas muito adequadas para compreender esse processo. Esse processo, por exemplo, se deu na Alemanha, na ascensão do nazismo, antes do Hitler assumir os plenos poderes como chanceler do Reich. Se deu através da formação de grupos especiais, armados, com tolerância da polícia, que passaram a intimidar e a excluir do cenário político não somente o movimento comunista que queria fazer, naquele momento, uma revolução socialista, isso é verdade, mas excluir todos aqueles que queriam defender as conquistas da República de Weimar, do Estado Social que tinha sido instituído, né, a partir do processo constituinte de Weimar. Essa violência ela descambou, num determinado ponto, para definir um inimigo que pudesse unificar uma grande parte da sociedade ressentida com as perdas da Segunda Guerra Mundial contra alguém. Foram os judeus, né? Desde os micro e pequenos comerciantes até profissionais liberais, que estavam proibidos de exercer sua profissão, e empresários judeus que não colaborassem com o nazismo, que não colaborassem. Alguns colaboraram, inclusive, se deram mal, mas alguns também foram cooptados, foram forçados a colaborar e colaboraram, né, com o nazismo. Poucos, mas isso também ocorreu. Então, isso é uma estratégia de dissolução da força normativa da Constituição, que se faz através da força bruta, de uma ordem concreta ao lado da Constituição normativa, ao lado da ordem normativa que está na Constituição, que ocorreu na Alemanha. Já o Mussolini fez de uma maneira diferente. Tá? O Mussolini ele foi constituindo um sistema de alianças, que o Mussolini veio da esquerda, né? Não sei se vocês se lembram disso. Mussolini ele militou no Partido Socialista Italiano, né, na época em que o Lenin organizava o Partido Bolchevique. Né? Então ele vem dessa extração e vai se desprendendo, né, dos seus compromissos socialistas e vai aderindo ao movimentismo direto de rua das massas excluídas, aí também originárias da crise, né, da sociedade italiana em função da Primeira Guerra Mundial. Chega um determinado momento em que o Mussolini entra numa relação direta com essas massas, apoia e participa da marcha sobre Roma e se apresenta perante o rei para formar um governo majoritário que vem também de um processo eleitoral meio carcomido, mas vem de um processo eleitoral. Chega um determinado momento em que o Mussolini diz, na marcha sobre Roma, a ação enterrou a filosofia. Ou seja, tudo aquilo que a Itália renascentista, tudo aquilo que as conquistas iluministas tinham penetrado dentro da cultura italiana, e formado, inclusive, uma democracia que estava, né, liberal representativa, que estava se desenvolvendo com dificuldades,
passo a terminar. Por quê? Tem uma pressa de respostas. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Olá, estamos iniciando o RS em Pauta desta sexta-feira, hoje, dia 19 de junho de 2021. Perdão, de 2020, nesse momento, 12 horas e 1 minuto. Vou trazer aqui para a tela já o jornalista Luiz Augusto Kern, que vai me acompanhar hoje nesta entrevista com o ex-governador e ex-senador Pedro Simon, que já está por aqui nos aguardando. Bem-vindo lá aqui. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Everton. Bom dia, o senador que já está aí no background, aí, nos ouvindo. Vamos hoje debater a situação do país, né, Everton, que está cada vez mais confusa, cada vez pior as coisas, né, com a prisão do Fabrício Queiroz ontem, o homem que trabalha por trás da família Bolsonaro, as coisas ficaram mais complicadas para o Palácio do Planalto ainda, né? E esse é um dos nossos temas, ver como é que nós vamos sair dessa confusão em que o país entrou com a eleição do presidente Bolsonaro. Exatamente. Tem também a questão da Sara, né? A Sara, com aquele sobrenome inventado dela, que nós não vamos retransmitir aqui, né? Um sobrenome ligado ao nazismo, uma afronta, inclusive, às democracias do mundo inteiro. Mas hoje nós vamos dar continuidade, então, a essa ampla leitura que nós estamos buscando fazer aqui na RS Rádio, e nada mais, nada menos do que o ex-governador do estado do Rio Grande do Sul e ex-senador da República aqui pelo nosso estado, Pedro Simon. Muito bem-vindo, senador, governador Pedro Simon. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Uma boa tarde para o senhor. Olá, senador, está nos ouvindo aí? Estou ouvindo bem. Pois não. Boa tarde, senador. Oi, como é que vai, amigo? Vai bem? Tudo bem, tudo tranquilo aqui. Senador, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. É um prazer trazê-lo ao ar aqui, uma pessoa tão importante para a história do Brasil e do Rio Grande do Sul, um homem com a sua experiência, já foi vereador em Caxias, senador brasileiro, governador 2 vezes, já ocupou todos os cargos da República. 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes, me perdoe, 4 vezes. O senhor é uma das pessoas mais importantes 32. para... 32 anos. Queria lhe ouvir, senador, como é que o senhor analisa esse cenário político confuso que nós estamos, senador? Que é com a chegada do presidente Jair Bolsonaro e toda essa confusão que se estabeleceu, e diariamente é uma informação nova e que o país não caminha para lugar nenhum. Como é que o senhor vê esse cenário? Em primeiro lugar, eu participo até com emoção desse bate-papo. É uma modernidade fantástica. Eu falo com o meu filho, o Tiago, que está nessa corrida, e digo: Tiago, a tua vida é muito mais fácil do que a nossa. Como eu fico com inveja, se nós tivéssemos isso lá, sim, 40 anos atrás, onde a gente pudesse conversar como nós estamos conversando aqui e falar, podendo se debater com o mundo inteiro. Eu acho que isso é realmente uma coisa realmente espetacular. E isso que está acontecendo nessas redes sociais é talvez uma das maiores revoluções no mundo moderno. Hoje, eu acho que como nunca na nossa história, o povo hoje participa, a sociedade participa. Hoje o debate não vai ficar se resumido em o que a gente fala no Senado e que ninguém fica sabendo.
Hoje tem as televisões ao vivo, os debates são ao vivo, e todo mundo pode dizer presente. Quando, em 64, derrubaram o Jango, a TV Globo e um grupo tomou conta de tudo, diziam o que queriam, nunca se soube o que era, o que não era, o que ia ser, o que não ia ser. Hoje não. Hoje o Brasil inteiro participa. E essas redes sociais fazem com que haja um conhecimento, um aprofundamento real da situação que nós estamos vivendo. Por isso, eu acho que esse debate que nós estamos fazendo, nós estamos vivendo uma confusão, porque, sinceramente, hoje a gente não sabe distribuir as águas, para que lado vão, para onde é que não vão. Na época de 64, quando houve o movimento militar, as forças, eles tinham uma força enorme, uma capacidade enorme, a Rede Globo que mandava fazer o quê? O mundo militar, os empresários, a Igreja Católica com Deus, Pátria e Família, com o Rosário, milhões andando por todas as ruas. Foi um esmagamento. Nós não tivemos condições de fazer a contra-revolução, debater, discutir, analisar. Só com o tempo que fomos devagarinho, conseguir chegar no povo, chegar na sociedade e fazer a contrafacção, que terminou, graças a Deus, com a vitória da democracia, que a nossa linha, a nossa tese era sem a luta armada, sem a guerra civil. Não que nós tivéssemos medo da guerra civil, mas nós achávamos praticamente, era nós contra o mundo. Quer dizer, toda a televisão, todo o jornal, toda a burguesia, todo o dinheiro, a igreja, inclusive, numa posição triste. Nós começamos do zero. E começou do zero no auge, quando veio o AI-5, quando fecharam o Congresso, quando fecharam todas as assembleias, à exceção da do Rio Grande do Sul, nós iniciamos a contra-revolução. Um movimento em Porto Alegre espetacular, onde vieram a oposição de todo o Brasil, porque a única assembleia que estava aberta era a nossa, e aí nós discutimos. Toda a oposição veio, os que queriam a luta armada, os que queriam a guerrilha, os que queriam os negócios dos embaixadores sendo aprisionando os embaixadores para trocar por presos políticos. Houve um longo debate, e aí nós fomos organizados. Direta já, campanha da anistia, a campanha da Constituinte, campanha da fim da tortura, campanha da liberdade de imprensa. E fomos devagarinho, mas não sabíamos o que queríamos. Era nós, poucos, mas lutando pela democracia, e uma ditadura enorme, mas que estava concentrada, não era a ABC, não. Era o general, podia ser o Messi, o Geisel, o Cacecilo, mudava, mas era o mesmo grupo. Agora é diferente. Agora, por isso que eu acho muito importante, eu vejo com muita emoção esse nosso debate, e vejo com emoção o que está se travando, porque, na verdade, o povo está sendo conscientizado, está se esclarecendo. O nosso problema que está vendo hoje é que é uma confusão, mas eu fico pensando no eleitor, no cidadão, quando aparece o presidente da República falando e discutindo e debatendo, quando aparece a oposição com várias facções, uma diferente da outra, qual é o caminho? Eu acho, com toda sinceridade, que o caminho é a democracia. O caminho é a luta armada, não partir para esse radicalismo que uns de direita ou de esquerda podem querer, porque isso é uma loucura. Quando você fala de que tem que haver um grande entendimento, eu fecho contigo. Eu acho que tem que haver um grande entendimento, tem que ter grandeza, tem que ter a primeira coisa que tem que ser feita. Eu vi esse novo ministro das comunicações, mas um aspecto que ele falou que eu achei positivo. Vamos deixar a eleição para 2022. Quer dizer, agora vamos tentar nos entender a hora que nós estamos vivendo. E não já querer fazer plano para daqui a 2 anos, que não sei o que vai ser, o que não vai ser. Essa é positiva. A segunda, eu vejo nessa confusão que teve um lado positivo. O presidente, quando ele assumiu, ele fez algo que eu, inclusive, vinha à tona, muitas pessoas estranharam não ter falado, mas eu vinha à tona para dizer que eu achava 2 coisas positivas. Primeiro, ele escolhido o Moro para ministro da Justiça e entregando junto à Justiça ao Ministério da Defesa e dando a ele plenitude, dizendo ele vai escolher os nomes, vai escolher a equipe e vai ter autoridade para levar adiante o Lava Jato. Pode até, disse o presidente, pode ter envolver algum filho meu, o que for apresentado será levado adiante. Achei isso espetacular. Uma coisa que a gente não pode deixar de reconhecer,
que dentro desse contexto todo que está acontecendo, a coisa positiva que aconteceu no Brasil foi a Lava Jato. Foi essa coisa que no Brasil, que a corrupção via, existia, repetia, acontecia mil coisas, e nunca um cidadão foi para a cadeia por corrupção. Nunca. Foi preso por isso, por aquilo. Nunca. Ninguém foi preso por ladrão. Porque nós tínhamos um processo que o cidadão era denunciado. O Maluf, 100 vezes foi denunciado. Fez a defesa dele. Foi condenado pelo juiz. Recorreu para a junta do tribunal. Foi condenado. Recorreu para o pleno do tribunal. Foi condenado. Recorreu lá para o tribunal. Foi condenado. Condenado. Não pegou um dia de cadeia. Porque a legislação brasileira dizia, para ser preso tem que ser condenado em última instância. Juiz, junta, tribunal regional, nacional, só quando for condenado, em última instância que vai para a cadeia. Então, o que acontecia? Ia se defendendo, demorava um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ia levando, ia empurrando e prescrevia. Passava o prazo e ninguém ia para a cadeia. Lava Jato é que mudou. Lava Jato fez uma revolução. O cidadão é que nem antes. Condena um, pode ser condenado em diversas instâncias. Só que condenado em segunda instância vai para a cadeia. Continuava se defendendo, mas na cadeia. Mudou tudo. Foi para a cadeia, presidente da República, ministro, general, coronel, governador, prefeito, grandes empresários, foi para a cadeia por ladrão. E senador, isso o Moro disse que ia continuar. Senador, eu queria só lhe fazer uma perguntinha. No início, o senhor começou falando aqui das novas tecnologias, né? Se tivesse no seu tempo, seria talvez melhor. Mas com as novas tecnologias surgiram também a proliferação das mentiras, das fake news. Eu acho que você está dando uma coisa muito interessante. Dentro disto, tem essa proliferação da mentira. E parece que gente ligada ao oficialismo estão metidos nisso. A chamada rede do ódio, não sei o que é, o que não é, mas é muito grave isso que está acontecendo. Realmente, isso nós temos que encontrar uma fórmula de fazer essa diferença. Eu sei que é um desafio difícil, tu não sabe como é que vai fazer o pensamento de áudio. Esse é o drama que está dizendo. Por isso que o nosso amigo, quando disse que se tivesse um grande entendimento nacional, seria provável, isso eu acho que sim. Então, tem que haver, o seu Fernando Henrique lança o homem da televisão, que tem um programa de televisão da Globo, muito badalado, que é presidente da República. Hoje, essa confusão que está havendo, eu acho com toda sinceridade, que se fosse possível fazer um entendimento de A, B ou de C, sentar na mesa e tomar umas diretrizes nesse sentido, A, B, C ou D. Uma, na minha opinião, se o Congresso Nacional conseguisse levar adiante as reformas que estava fazendo. Olha, com 90 anos que tenho eu, 65 anos de vida pública, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que nós conseguimos fazer, foi iniciar o programa das grandes reformas. Saiu a reforma trabalhista, foi votada, a reforma da Previdência foi votada, nunca, eu tive no Senado 32 anos, nunca se conseguiu votar uma reforma positiva, uma reforma de base, de conteúdo, das muitas que tem que ser feitas, nunca se conseguiu votar, nunca. A, B ou C, aquela divisão, o Congresso nunca conseguiu o entendimento desse sentido. Foi um milagre que nós conseguimos. A Lava Jato continuava, porque quando a Lava Jato tinha governo, empresária, burguesia, Congresso, tudo, e nós conseguimos vencer, e chegamos nessa etapa. Agora, daqui para diante, se a gente tentar fazer o entendimento, agora está todo mundo, o PT já tem candidato à presidência, o PDT já tem candidato a presidente, o Bolsonaro já tem candidato à reeleição, o Fernando Henrique já lançou um candidato, quer dizer, nesse momento, a coisa mais ridícula é fazer essa questão que está sendo feita. Eu acho que se nós conseguíssemos fazer um grande entendimento de, em primeiro lugar, na minha opinião, não podem acabar com a Lava Jato. Não pode terminar com ela. Tem que voltar a ser prisão em segunda instância. Isso é questão de honra, meus irmãos. Isso é questão de honra. Prisão em segunda instância. Porque isso aí fez uma limpeza. A lei da ficha limpa, que votamos no Congresso, foi um milagre. Várias pessoas fizeram várias emendas da ficha limpa, eu não consigo aprovar. Uma com milhões de assinaturas, entrou no Congresso,
E foi um milagre de Deus, ela foi aprovada. Eu me lembro da sessão do Senado, onde ela foi votada. 32 senadores encaminharam contra. E na hora de votar, foi votada por unanimidade. Porque na frente do Senado tinha milhares de jovens com caixões de defunto para enterrar nós que votássemos contra. E na hora das emendas de votar, foi um dos discursos mais emocionantes da minha vida. Eu dizendo, olha, agora mudou. Antigamente a gente votava aqui no Senado e aí o Jornal Nacional dizia, olha, o resultado foi tanto, e não se acontecia nada do que tinha acontecido. Agora não. Agora essa sessão nossa está sendo transmitida ao vivo pelo Senado, pela Rádio Senado. Está sendo transmitida, inclusive, vejam que a diferença, isso nunca aconteceu, mas redes de televisão privadas também estão transmitidas. Então, na hora de nós, como é que o senhor vota contra a lei da ficha limpa? Pedro Simão, como é que o senhor vota? Eu vou votar, mas estou vendo aqui que o Brasil inteiro está me assistindo. E se eu dizer que voto contra, estou liquidado. Morri. Resultado, foi aprovado por unanimidade. Unanimidade. Quando a gente diz, olha, vota contra, ela já está ali na entrada do Senado, o caixão para a gente ser sepultado. Foi aprovado por unanimidade. Senador, o cenário político hoje inclui um eventual golpe dos militares para manter Bolsonaro. O senhor acredita nisso? O senhor que tem toda a experiência de uma luta contra o regime militar. O senhor acredita que os militares dariam um golpe para sustentar um capitão, os generais sustentando um capitão, serem comandados por um capitão que está enrolado junto com os filhos? Os golpes no Brasil, eles foram feitos dentro de um contexto. Em 64, havia a mobilização do Jango, defendendo reformas, etc. e tal, e houve uma precipitação do Jango. Quando ele fez aquela festa, aquele almoço com o sargento, e quando ele fez aquele comício na Central do Brasil, onde ele assinou as terras em volta das grandes estradas federais eram desapropriadas para a reforma agrária, houve um contexto. E havia um crescendo nesse sentido todo, desde que o Jango assumiu a presidência, o Jânio Quadros renunciou e ele assumiu, ele estava lá na China, e os Jari quiseram deixar que ele não assumisse, houve uma legalidade do Brizola e ele assumiu, mas assumiu com parlamentarismo, e eles ali já estavam se armando. E o governo fez esse lado de que o povo todo se reuniu contra nós e deram um golpe. Mas agora é diferente, que agora o governo é uma anarquia. E os contextos que estão ali são de tremendo debate. As Forças Armadas, duvido que nessa altura tinham uma unidade de um entendimento amplo para dar um golpe. Principalmente quando as coisas estão sendo debatidas democraticamente. A discussão está sendo feita pelo Supremo. As decisões do Supremo são decisões absolutamente racionais. Eu tenho muitas restrições a membros do Supremo A, B ou C, mas eu sinto que, nesse momento, há um movimento onde o Supremo, junto com o Congresso Nacional, estão defendendo a base da democracia, da normalidade democrática. Então, o Congresso, as Forças Armadas darem um golpe nessa altura, inclusive com essas redes sociais que estão sendo existindo, eu acho que eles vão pensar duas vezes. Eles vão pensar duas vezes. Eu acho mais normal a gente encarar o sentido daquilo que o Luiz Augusto falou, de um grande entendimento, da gente chegar a um comum em torno das coisas, de encontrar um denominador comum, que haja o caminhamento disso dentro do ambiente democrático. Eu vejo que o presidente está num desgaste muito grande. Ele, não sei, eu digo com toda sinceridade, eu acho que o presidente tem alguns problemas, algum problema de comportamento, que ele praticamente... Ele vê, por exemplo, quando ele está ali na entrada do Palácio da Alvorada, aquele jornalista e aquelas pessoas ligadas a ele, ele parece que ele perde, ele não tem um controle de o que ele deve dizer, o que ele não deve dizer. Ele diz coisas, inclusive, tremendamente negativas para ele, e que a minha angústia é que eu não sei até que ponto o presidente tem autonomia de personalidade de ser
realmente aquilo que ele deve ser e se controlar naquilo que ele deve dizer e naquilo que ele não deve falar. Ele demitiu esse ministro da Educação. Ele levou tempo a vir. Primeiro lugar, nunca tinha nomeado. Em segundo lugar, ele já fez uma série de bobagens que o presidente, em vez de se colocar do lado dele e se desgastar por causa dele, devia ter demitido há muito tempo. Então, esses filhos dele, é lamentável, porque, na verdade, ele podia ter filhos melhores. Um é senador, outro é deputado federal, outro é vereador, o que demonstra que eles têm capacidade, que eles foram bem conduzidos, foram bem educados e que estavam andando na vida. Mas, de repente, não sei o que deu neles, quer dizer, quando eles chegaram lá, estavam com o presidente da República, podiam estar ao lado dele, apoiando ele, mas são os maiores adversários do presidente da República. Esse é o cidadão que eu tenho pena dele, realmente, ele gosta dos filhos, mas não vê a diferença. Quer dizer, de repente, ontem, o que aconteceu? O cidadão foi preso, morando na casa do advogado do presidente da República. Quer dizer, isso é um fato sério, não é a Globo que está dizendo. Os fatos em si é sério. Como é que o advogado do presidente da República vai ter dentro da sua casa, esconder na sua casa, alguém que está sendo procurado pela polícia? Então, essas posições do presidente... Hein? Não, desculpa lhe interromper, eu pensei que o senhor já tinha concluído. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Se tu não interrompe, eu não paro. Por favor, interrompe. Tá bom, muito obrigado. Eu vou trazer o LAC para cá também, que o LAC caiu, o sinal dele, ele já está voltando. Eu queria só lhe fazer uma pergunta em relação à Lava Jato. O senhor não acha que, apesar das qualidades que o senhor cita da Lava Jato, ela não teve uma certa influência ao trazer o presidente Jair Bolsonaro para a presidência? Eu acho que não. Eu acho que a Lava Jato se conduziu com muita independência. E as coisas foram aparecer ao longo do contato. Tu repara que o líder da Lava Jato, que é o Moro, convidado pelo presidente, aceitou ser ministro da Justiça. Na hora que o Moro aceitou isto, ser ministro da Justiça e ministro da Defesa, da Segurança, na hora que fez isso, é uma demonstração de que ele acreditou no presidente. Ele acreditou que o presidente ia levar gente. E na verdade, seria um papel. O presidente não tinha antecedente nenhum. O presidente não tem antecedente antes de ser presidente. Podia ser a fala dele, essa coisa toda, mas ele não teve nenhuma ligação com qualquer estrutura. Então, quando ele falou com o Moro, olha, vai ser assim, vai ser ministro, não só da Justiça, mas inclusive da Segurança. E os problemas da corrupção vai ser entregue a ti. Tu vai escolher os auxiliares teus. Ele aceitou. Então, ele tinha uma melhor intenção de agir em convivência. Até porque não tinha por que o presidente ser contra, ele não tem nenhum antecedente, ele não teve nenhuma ligação, não apareceu até agora, não apareceu nada do presidente com antecedência da corrupção, de A, de B, de C, do empresário e tal, não tem nada. Então, quando o Moro aceitou, ele aceitou na intenção de que ele ia fazer. Só que, na verdade, depois, eu até vejo com toda sinceridade, tudo iniciou quando os filhos foram envolvidos. Eu acho, com todo respeito, e na hora eu falei, que o que os filhos estão fazendo não é coisa do filho. Quer dizer, o que o senador fez lá na Câmara Legislativa de São Paulo acontece, infelizmente, pelo Brasil inteiro. Em São Paulo são mais de 40. Esse negócio de pegar dinheiro de funcionário e de fazer divisão entre essas é um drama, é doloroso, é cruel, mas é uma realidade. Isso acontece. Então, estavam envolvidos 40. Agora, se pegou em cima do presidente, porque ele assumiu, pegou os filhos dele, por que os outros 40 estão para os 39? Não parou, só pegaram o filho do presidente. Fizeram achar. Por quê? Na minha opinião, porque era filho do presidente. Eu não acho que não é grave, é grave. É difícil, tem que ser apurado, tem que ser apurado. Mas deram um realce todo para esse caso, esqueceram os outros 39, esqueceram os outros estados onde isso também acontece, para fazer tempo todo. E isso fragilizou o presidente. E aí ele não teve, eu diria até estrutura psicológica de saber fazer a composição. E aí ele foi se perdendo. Na medida que foram crescendo, fazendo um carnaval em cima do filho, em cima dos caras, foi crescendo e o presidente, porque tem que analisar sobre esse ano, não foi porque o presidente teve que dar cobertura à corrupção, porque ele pegou A, o B, o C, não,
por causa dos filhos dele que estão sendo processados, que ele terminou não fazendo a decisão, e talvez o Mori e os pessoal também não fizeram a composição, de ter um entendimento, para que não levasse o presidente para esse confronto. Se fosse eu, se fosse alguém diferente, saberia ter a grandeza de dizer, eu sou o presidente, pode envolver pai, mãe, mulher, filho, eu tenho que ter independência. O Moro não teve isso. E aí que ele foi se degradando, e se tu vê o que tem, o que tem entre ele e o Moro, o que houve? Olha, não houve nada. O que houve foi que ele queria independência, ele queria apurar o filho dele, ele queria defender o filho dele. E aí ele queria influir na polícia, mas não era a polícia para o conjunto da corrupção, para enfrentar o filho dele. E caiu nesse desgaste todo que está caindo. Então está aí 2 belíssimas entrevistas realizadas pelos nossos jornalistas Everton Lacerda e Luiz Augusto Kerr, no LAC, para a nossa RS Rádio. Tenho certeza de que vocês curtiram muito, foram 2 personalidades muito importantes, com muita bagagem que trouxeram aí para nós elementos importantes para nós analisarmos o que tem acontecido no nosso país. Mais uma vez eu peço, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Para quem é novo no canal, se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado e até o próximo sábado com um novo Sindicato em Ação. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.